Agora a gente tem a jornalista Rosiane Carvalho nos estúdios da Band News Difusora. Rose, muito boa tarde para você. Oi, Cindy. Boa tarde para você, para os ouvintes da Band News Difusora, o Renan que está aqui com a gente, todo mundo que nos ouve. Rose, tem muito assunto para hoje, né? Isso. A gente começa falando aí sobre a Comissão de Assuntos Econômicos da ALEAN, composta por base governista, que blinda o orçamento do governo Wilson Lima, Rose. Essa é a questão, para mim, mais tumultuada, porque eu passei o dia inteiro na agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, não vou conseguir compartilhar os dados específicos dessa tramitação. Também estou curiosa para saber qual o valor da lei orçamentária, né? Qual foi o orçamento aprovado para o ano que vem, como se deu tudo isso. O que chegou nos bastidores dessa agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava circulando para lá, era justamente o reclame, inclusive do Dan Câmara, deputado estadual da Dan Câmara, do deputado Wilker, a respeito de emendas. Isso não é bem uma novidade, né? O governo, não só o governo Wilson Lima, eles acabam realmente impondo as propostas, um percentual de manobra do orçamento muito grande, e os deputados chancelam, né? A Assembleia tem se comportado assim há algum tempo, não é de agora. Acho que de novidade também que gerou comentários e expectativa a respeito, né, em relação à questão orçamentária, né, a questão financeira do Estado mesmo. Os problemas financeiros do Estado é a consequência desse pedido de um novo empréstimo do governo, né? Para que eles querem, lá onde eu estava, a circulação de informação, sim, era bom a gente ter alguém apurando detidamente esse assunto. O Ricardo deve ter passado para você e você já pode colocar aqui os assuntos também, esses pontos, para a gente. Mas para que é esse empréstimo? A informação que chegou lá é que é para pagar novas dívidas, é isso? A gente precisa, como jornalista, se debruçar, fazer mais perguntas, compreender o que está nesse texto. Eu mesmo vou fazer, é necessário. Mas isso era a informação de bastidor que estava circulando, então, causando, claro, um comentário a respeito dessa aprovação do orçamento em função da condição financeira do Estado do Amazonas, que não é boa já há algum tempo. Basta olhar os serviços que são prestados à população. Rose, então vamos ao assunto do dia, porque você esteve lá, né, ali na reunião com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, pós-votação da reforma tributária no Senado, e isso aí movimenta, né, interesses da classe política e empresarial aqui do Amazonas. Sim, olha, Cíndia, eu até chego a comentar que esse é um evento dos vices, sabe? Porque tinha o vice-governador de Roraima, o vice-presidente da República, o vice-governador do Amazonas e o vice-prefeito de Manaus na mesa. Outra coisa que chamou a atenção, né, desse contexto todo, claro que a pauta ali foram as provações e a comemoração, de certa forma, assim, do aumento de arrecadação, né, em relação à Zona Franca de Manaus, em relação à aprovação da reforma tributária. Ele estava presente o senador Eduardo Braga também, e o senador Omar, num momento antes, na inauguração da nova extensão da Recofarma, né, da Coca-Cola, aqui na Zona Franca de Manaus. Mas era um evento com uma quantidade menor de pessoas, né, tanto de pessoas que são ligadas ali ao contexto da indústria, como de políticos também. Outros eventos, inclusive outros com a presença do vice-presidente, eles foram mais disputados, mais prestigiados. As pessoas da esquerda, deputados estaduais, uma ausência que eu achei bastante importante, porque nos outros eventos ele está sempre ali marcando o seu ponto, né? Mostrando também o quanto que ele tem de influência no governo federal, que é o Sinésio Campos. O deputado Sinésio Campos não estava presente ali no evento. Então, eu acabo colocando esse evento como evento dos vices. Foi a glória dos vices, né? A coletiva dos vices, a banca dos vices. Agora, é bom destacar a fala do vice-presidente, né? Do Geraldo Alckmin, a presença institucional. Ele não é só o vice-presidente, ele é também o ministro, né, de Indústria e Comércio. A gente vem de um histórico do governo anterior, de um ministério, de uma forma geral em que a Zona Franca não era tratada com atenção e muitas vezes era violentada. Então, o próprio vice-governador, o Tadeu, ele destacou que é a 5ª visita do ministro Geraldo Alckmin aqui. E a maioria delas foi para presidir reuniões do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Isso é muito prestígio. Só esse ano para a foram Zona 5? Franca. Só esse ano? Os 2 anos de mandato. Ah, sim.
Esse ano, acho que ele deve ter vindo 2 vezes, pelo menos. A última vez que ele veio, até lembrou que socorreu um jornalista que passou mal e ele teve que atuar como médico, que é médico, né? Verdade. Bom, isso é importante. Eu acho que um outro dado que dá para destacar também dessa falta de presença política ali é que, você sabe, o presidente Lula passou por uma cirurgia, né? Teve um problema após aquela queda. Hoje, à tarde, no meio da tarde, eles divulgaram, o governo, os perfis do presidente, da primeira-dama Janja, imagens do presidente caminhando, né? Dizendo que está bem, dando essa demonstração toda, que é importante. É um sinal político, é um sinal para o mercado, é um sinal para tudo que é lado também. E, evidentemente, para quem está torcendo pelo bem-estar, né? Pela pronta recuperação do presidente Lula. Mas, veja, se as pessoas tivessem qualquer expectativa de alteração de poder, de expectativa de poder em torno do Geraldo Alckmin, eu duvido que aquilo ali não estava lotado, né? Então, não é isso. Eu acho que a presença do senador Eduardo Braga, inclusive, porque ele parecia fisicamente muito cansado, não foi fácil, os últimos dias não devem ter sido fáceis para ele, né? Então, ele parecia um pouco abatido mesmo no semblante do rosto dele, mas de cansaço. E eu penso que a presença dele tem muito mais a ver com esse momento, né, da importância histórica da aprovação da reforma tributária, do que se conseguiu para a Zona Franca de Manaus, que ainda tem que ser costurado também nessa volta do texto à Câmara dos Deputados, e a presença do vice-presidente, que tem sido também um aliado da Zona Franca lá no Ministério de Indústria e Comércio. Rose, e você falou sobre que o Eduardo Braga estava ali nessa reunião. Ele comentou sobre a repercussão da aprovação das garantias para a Zona Franca de Manaus? Sim, ele comentou na fala dele lá na reunião do Conselho Administrativo da Suframa e também numa rápida aparição na coletiva que teve logo depois, comemorando, dizendo que ainda há uma articulação importante a ser feita na Câmara, mas que eles receberam garantias do ministro Haddad também e de outros articuladores. Agora à tarde eu falei com o senador Omar Aziz, que é ali também outro cacique importantíssimo para o estado do Amazonas, dentro do contexto do Congresso Nacional, e líder do PSD no Senado. Tem suas articulações também, possibilidades de comunicação com a Câmara dos Deputados. Então, ele disse, olha, a gente está confiando, né? E ele falou isso também durante a sessão na CCJ. Sim. Nós recebemos garantias do ministro Haddad, nós temos conversas com outros setores do governo e também com o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira. Vai ser momento de tensão até a próxima quarta-feira, quando deve ser votado ali na Câmara dos Deputados o texto final, porque tudo pode acontecer, tem alterações, mas eles estão ali fazendo essas articulações que são muito necessárias para a Zona Franca de Manaus. Uma ausência a respeito de manifestação mais contundente sobre esse assunto, e que não pode deixar de ser percebida, é impossível, é do governo do estado do Amazonas, né, do governo Wilson Lima, do próprio governador. Ele acabou se manifestando em apenas 4 linhas a respeito da reforma. O que eu li não cita nominalmente nenhum parlamentar, nem ele, nem o governo são citados também na manifestação dos parlamentares que atuaram ativamente ali. Então, a gente precisa entender que distanciamento é esse, no momento em que é tão frágil questões que são vitais para a economia, né, para o estado do Amazonas. Tudo é garantido, todos os serviços, tudo que acontece aqui é garantido por meio desse modelo econômico. Esse é um ponto. Agora, o vice-governador, o Tadeu, estava presente representando o governador Wilson Lima e ele não se furtou a fazer elogios, numa fala mais longa, à atuação do senador Eduardo Braga em relação à aprovação da reforma tributária. Esse é um ponto aí que a gente tem que prestar atenção também nas manifestações públicas. A gente tem que lembrar que, institucionalmente, o Tadeu, o vice-governador, representa o governador Wilson Lima. Há uma grande expectativa a gente tem, inclusive, uma foto aí, que para quem está acompanhando no YouTube, eu fiz com o meu celular. O ângulo que eu estava de frente para os atrás, né, nesse sentido em que eu pegava o Eduardo Braga e o Tadeu ali se olhando, ou ao menos a confusão da direção dos olhares, né? Bom, mas institucionalmente ele representa o Wilson Lima, mas politicamente está muito próximo do Davi Almeida, que nesse momento, terminada a eleição, né, o que a gente tem até esse momento tem posturas de adversários. O Eduardo Braga também tem mantido com o Wilson Lima um distanciamento, não são aliados, né?
Então, essa fala do Tadeu é um gesto político também, até porque há uma expectativa de poder em torno do Tadeu, né? Ele deve ser, caso o governador renuncie para concorrer ao Senado, ele deve ser o próximo governador do Amazonas. Rosiane Carvalho sempre trazendo os bastidores da política aqui do Amazonas. Rose, muito obrigada. Segunda-feira você volta. Eu que agradeço. Bom final de semana para todo mundo.